Amém. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os ouvintes do programa Missionários da Verdade. Aqui quem vos fala é o missionário Kelson Barros, mais uma vez nessa noite de sábado, pedindo licença aí na sua casa, no seu carro, onde esse áudio ele vem alcançar. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Meus queridos e amados irmãos, hoje o tema do nosso programa é Sentando com os Pecadores. Vamos ler Mateus capítulo 9, do versículo 9 ao versículo 13, que diz: E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem, chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele levantou-se e o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? E Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus Todo-Poderoso por esta palavra. Bom, meus queridos, primeiramente, para nós entendermos o porquê que Jesus sentava ali com os pecadores, nós precisamos entender do início, a partir do livro de Mateus, ou o Evangelho de Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento. Através do Evangelho de Mateus, o cristão verdadeiro e genuíno, ele é instruído a cumprir com gratidão o serviço de anunciar o reino de Deus. Provavelmente o Evangelho de Mateus ele foi, segundo a tradição, destinado à igreja de Antioquia. E o propósito e o tema do Evangelho de Mateus, do livro de Mateus, é apresentar Jesus como o Messias, como o Filho de Deus, cumprindo as profecias do Antigo Testamento. Logo, no livro de Mateus também nós encontramos a genealogia de Jesus, que mostra o tão esperado Rei Jesus, o Rei que era prometido aos judeus, o Rei que os judeus esperavam e que infelizmente até hoje alguns judeus ainda esperam porque não creem em Jesus. E na época não era diferente. Os judeus estavam esperando o Filho de Deus, estavam esperando o Messias. Então, Mateus, através da genealogia, ele mostra que Jesus, ele veio, ele chegou. O Evangelho de Mateus também nos informa que Jesus cumpriu as Escrituras, que Jesus inaugurou o reino de Deus, que Jesus comissionou os seus seguidores a espalhar essas boas novas, a espalhar o Evangelho a todas as tribos, a todos os povos, a todas as línguas. No Evangelho de Mateus também nós vemos a advertência em evangelizar, a tarefa em evangelizar. Nós vemos que essa tarefa ela é acompanhada também de aflições, de perseguições e, por fim, nós vemos a promessa do reino de Deus, a promessa que um dia Jesus retornará. Então, meus queridos e amados irmãos, eu indico a leitura completa do livro de Mateus. O livro de Mateus tem tudo isso e muito mais. Nós vamos encontrar um livro bastante completo e um livro que vale a pena e que necessariamente todo cristão tem que conhecer.
Então, meus queridos e amados irmãos, o livro de Mateus, ele foi escrito por Mateus. Mateus, que também era conhecido como Levi, ou como um coletor de impostos. Ele coletava impostos na cidade de Cafarnaum e foi convidado por Jesus para o seguir, para ser inclusive um dos 12 apóstolos de Jesus. Mateus geralmente ele era identificado na Bíblia como Levi, ou como filho de Alfeu, como Mateus, como coletor de impostos. Nós vemos isso lá nos livros de Marcos, de Lucas. Ele era um cobrador de impostos, um publicano. E publicano na época de Jesus era uma das profissões mais odiadas que existiam, principalmente pelo povo judeu, porque os publicanos eles coletavam impostos para Roma, eles tiravam daquele povo já sofrido, eles tiravam daquele povo trabalhador e entregavam para Roma. Então, os publicanos eles eram conhecidos como inimigos do povo judeu. Eles eram odiados. Eles eram também conhecidos como corruptos, como pessoas que cobravam a mais do que deviam. Dessa forma judiavam das pessoas pobres, muitas vezes as pessoas que não tinham, que já passava por uma dificuldade, por momento difícil. Aquele povo judeu já passava por momentos de grande dificuldade, e o trabalho dos publicanos era colher cada vez mais impostos, e isso causava um impacto negativo na sociedade judaica. O povo judeu passava a olhar os publicanos como inimigos, eles odiavam os publicanos, eles não gostavam dos publicanos. Muitos dos publicanos ainda roubavam, cobravam a mais, e nós vemos inclusive na passagem que Zaqueu, escutando as palavras do nosso Mestre Jesus, ele se converte ao cristianismo e ele devolve a quantia que ele cobrava mais com o seu trabalho. Zaqueu também era um publicano. E entre uma das curiosidades, lá em Lucas, no capítulo 12, nós vemos que João Batista, quando estava batizando, chegaram ali alguns publicanos para serem batizados, e eles perguntaram: mestre, o que nós devemos fazer? E João Batista disse: não peçais mais do que vos está ordenado. Isso significa que havia sim essa corrupção, e havia sim esse desvio, esse roubo pelos publicanos diante do povo judeu. E aqui nós vemos Mateus, que era judeu, mas era publicano, trabalhava para Roma. E imagine só, Mateus, provavelmente ele era odiado pelo seu povo. O seu próprio povo não gostava dele. Inclusive, principalmente uma classe de líderes espirituais, de rabinos na época, que eram muito respeitados, que eram chamados de fariseus. Os fariseus eles eram muito estimados pela sociedade judaica. Quase todas as pessoas admiravam os fariseus. Eles cumpriam a lei da tradição e dos exemplos de piedade. Imagine só, era o exemplo da sociedade, eram os fariseus. Eles tinham posições elevadas, e por essas mesmas razões, os fariseus eles evitavam aqueles que eles consideravam pecadores, aqueles que não seguiam o seu sistema de regras, aquelas pessoas que não seguiam a tradição que eles defendiam. Por essas razões, eles não sentavam com os pecadores, eles não sentavam com os pecadores da época, porque eles estavam em um patamar que, segundo eles, era um patamar de santidade, era um patamar de pessoas intocáveis. Eles defendiam a tradição, defendiam a lei da época. Então todos aqueles que se opunham a isso eram considerados por eles imundos, pecadores. Então assim eles não se assentavam com essas pessoas. E Jesus veio justamente quebrando todos os paradigmas. Jesus ele escolheu comer justamente, sentar na mesa justamente com os pecadores, porque era necessário saber
que o arrependimento e o perdão estavam disponíveis ali diante dele. Então, à medida que o ministério de Jesus crescia, que a popularidade de Jesus crescia, ali naquela sociedade judaica, os marginalizados da sociedade cada vez mais eram agregados ali, convertidos a Cristo, convertidos ao cristianismo. E se era para Jesus alcançar os perdidos, claro que Jesus tinha que se assentar com eles. Claro que Jesus precisava necessariamente ter contato com eles. Jesus ele foi para onde existia mais necessidade. Jesus ele alcançou aqueles que estavam doentes, não os sãos, não aqueles que eram considerados salvos, mas aqueles que estavam perdidos, aqueles que precisavam da salvação de Cristo. Então, meus queridos e amados irmãos, nós temos Mateus, um cobrador de impostos, um publicano odiado pelo seu povo, no qual Jesus ele passa na frente do seu trabalho e o convida para a vida eterna. A Bíblia diz que Jesus ele passou diante do posto no qual Mateus estava e disse: siga-me, venha Mateus. E aquele publicano, ele saiu ali do seu posto, abandonou um posto que provavelmente era um posto alto, porque os publicanos eles tinham condições financeiras, e ele abandonou as condições financeiras, ele abandonou aquele grau que ele tinha de respeito diante de Roma para seguir a Jesus, para seguir a Cristo. E imagine Jesus judeu justamente sentando com uma pessoa que era muito odiada pela sociedade. Ali Jesus, ele sentando na mesa de Mateus, Jesus quebrou os tabus da sociedade da época e condenou aquele sistema legalista dos fariseus. O fato de Jesus comer com aqueles pecadores mostra que ele olhava além da cultura. Enquanto os fariseus desconsideravam as pessoas por causa do seu comportamento passado, Jesus via a sua necessidade espiritual. John Piper, ele diz: o fato de Jesus comer com os pecadores não significa cumplicidade de Deus com o pecado, e sim a busca de Deus pelos pecadores. Não é porque Jesus sentou com os pecadores que Jesus é cúmplice. Não. Jesus sentou por necessidade de alcançá-los, de quebrar os paradigmas da época. Eu imagino Jesus sentando com Mateus e a sociedade apontando o dedo, aquela sociedade judaica que estava esperando o Messias, olhando para Jesus sentando lá com um publicano, com os pecadores, e apontando o dedo e dizendo: por que ele senta com esses pecadores, com publicanos, com pessoas que nós odiamos? Justamente porque essas pessoas não tinham a visão, não tinham uma visão cristocêntrica. Billy Graham ele diz: a Bíblia não manda que os pecadores procurem a igreja, mas ordena que a igreja saia em busca dos pecadores. Não é essa visão que nós devemos ter dos fariseus. Nós devemos ter a visão de ir em busca dos pecadores, de ir em busca do arrependimento dos pecados, ir em busca de levantar a bandeira do Evangelho, de pregar as boas novas, o arrependimento, a santidade, a busca, a palavra de Deus. Meus queridos, nós estamos vivendo uma época que, sem sombra de dúvidas, se Jesus ele voltasse hoje, neste momento, pregando os mesmos métodos que pregava, que evangelizava aqui nos escritos da palavra de Deus, talvez os próprios cristãos, os próprios crentes, os próprios evangélicos o crucificariam. Meus queridos e amados irmãos, os próprios cristãos iriam apontar o dedo para Jesus e iria dizer: por que senta com pecadores? Por que senta com corruptos?
Meus queridos e amados irmãos, sabemos que hoje existe uma divisão política, algo que tem causado um impacto gigantesco dentro da igreja cristã. Muitos estão desviando seus olhares, inclusive os seus caminhos para a política. E deixa eu te dizer uma coisa nesse momento. Deixando a política de lado, deixando o seu político de estimação de lado. Já pensou se Jesus volta hoje? Pense aqui comigo. Deixando a carne de lado. Você que me ouve neste momento, que odeia o ex-presidente Bolsonaro. Você que me ouve neste momento, preste bastante atenção. Deixe política de lado e vamos pensar com a visão de Cristo. Se Cristo volta hoje e senta com Bolsonaro, você apontaria o dedo para Jesus e diria: como que Jesus está sentando com esse político? Você que me ouve do outro lado da rádio, você que também não é de acordo com o atual presidente Lula, se Jesus ele voltasse hoje e sentasse à mesa com Lula, você cristão iria apontar o dedo para Jesus e dizer: por que senta com os corruptos e pecadores? Meus queridos e amados irmãos, a nossa luta, ela não é contra a carne. É claro que nós ficamos inconformados com muitas coisas que estão acontecendo nos nossos dias, mas é bíblico. Muitas dessas coisas irão acontecer. A igreja vai passar por coisas que ainda nós não entendemos, mas nós, como cristãos, não lutamos com facas, nem com pedras, nem foices, e sim com uma espada, uma poderosa espada, a espada de dois gumes, a espada da palavra de Deus. Lá em Hebreus 4:12 diz: pois a palavra de Deus ela é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de dois gumes, ela penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Meus queridos, não é por força nem violência, não é pelas nossas mãos, não é porque nós queremos, não é com as nossas armas, e sim com a arma da palavra de Deus, através do Espírito Santo de Deus, através da misericórdia e a graça de Deus que nos escolheu como seus filhos para arrependimento de pecados e para a salvação, para a vida eterna. Nós não vamos conseguir combater pela carne, é com o Espírito, é com oração, é fazendo a nossa parte como igreja. Meus queridos e amados irmãos, o cristão tem que ser diferente, tem que pensar diferente, tem que viver diferente. A carne ela cega, a omissão de estar na presença de Deus afasta o cristão da visão genuína do Evangelho. A igreja necessita mais do que nunca levantar a bandeira do Evangelho, pregar para os pecadores, para quem está às margens da sociedade, para os pobres, para os ricos, para as prostitutas, visão do reino de Deus, pregar para as pessoas que estão nos cárceres, porque não necessitam de médicos, os sãos, não são os salvos que precisam de médicos, mas sim os doentes que precisam do médico dos médicos. Meus queridos e amados irmãos, você que me ouve neste momento, escute bem o que eu vou falar para você. Não sabemos o dia de amanhã, mas escute bem o que eu vou lhe falar agora. Entregue a sua vida para Cristo por completa. Arrependa-se dos seus pecados. Passe a ter uma vida nova, a ser uma nova criatura. Não importa o pecado que você cometeu. Arrependa
arrependa-se. Deus, ele enviou o seu único filho para nos trazer salvação. Procure uma igreja mais próxima da Bíblia. Não procure uma igreja mais próxima da sua casa, não. Procure uma igreja que possa lhe tratar, que possa cuidar de você, que não venha usufruir do seu dinheiro, que não tenha ganância com as suas coisas materiais, mas tenha a ganância em tratar a sua alma, a sua vida. E se você não tem essa igreja ou não encontra, entre em contato conosco. Vamos deixar o nosso telefone aqui no final do programa, para que você entre em contato conosco. Nós estaremos direcionando você a uma igreja, mas ouça o que eu vou lhe dizer nesse momento. Arrependa-se dos seus pecados. Jesus veio, morreu pelos nossos pecados. Pelos nossos pecados ele morreu. Então se arrependa, volte-se para Cristo e que o nome de Jesus seja glorificado na sua vida para todo o sempre. Chegamos ao final de mais um programa, meus queridos e amados irmãos. Foi um prazer estar com vocês aqui nesta noite, mais uma noite de sábado. Não esqueçamos jamais que missões não agora quando, senão aqui e aí onde. Senão você quem irá, porque missões, essa é a nossa marca. Que Jesus, ele seja sempre o nosso respirar. Arrependa-se dos seus pecados.